Amém? Amém. Agradecidos estamos a Deus por esta oportunidade de estarmos em comunhão, de estarmos saudáveis, de estarmos com fome e sede de buscar do nosso Criador, porque nós precisamos nos alimentar das coisas celestiais. Amém? Nós precisamos, porque o nosso Pai Celestial, Ele disse que vai ser de fé em fé, que nós precisamos perseverar, continuar, sermos fiéis para alcançarmos a coroa da vitória. Amém? E eu me sinto muito feliz de estar aqui, neste momento, com os irmãos, aprendendo e compartilhando a palavra de Deus. Justo e eterno Deus, glorioso Pai, eu te peço, meu Deus, que tu já esteja visitando os corações, preparando os corações para que estejam desarmados, ansiosos, cheios de fome e sede de ser alimentados da tua palavra, Pai. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a nossa rocha, nossa segurança. A tua palavra jamais nos decepcionará, Pai. A tua palavra nos guia, nos protege, nos orienta, nos edifica, nos vacina contra as armadilhas do inimigo, nos vacina contra as propostas e os convites do mundo das coisas terrestres. Então, Pai, vai nos esvaziando, tirando de nós tudo que desagrada a Ti, Pai, mas vai nos enchendo dos Teus ensinamentos, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, vai nos fazendo íntegro, vai nos ajudando, Pai, a caminharmos no centro da Tua vontade, Pai. A nossa satisfação e a nossa alegria é saber, Pai, que temos nos esforçado, te buscando aprender de Ti e nos esforçando para viver conforme a Tua vontade, Pai. Nos ajuda nesse sonho, nessa meta para nossas vidas, que é nos sentirmos no centro da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O que o Papai do Céu deixou para compartilhar com os irmãos e para mergulharmos em versículos e orientações maravilhosas para a nossa vida. Ao finalizar esse estudo, Deus terá derramado na minha e na tua vida e na vida daquelas pessoas que vão ter a oportunidade de escutar esta mensagem. Deus vai ter derramado princípios, orientações, conselhos, promessas e coisas maravilhosas para a minha e a tua vida. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Então, Papai do Céu, Ele diz assim, em Mateus 23, 27, buscai a justiça e a misericórdia. E Ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Mateus 23, capítulo 23, versículo 27. Amém, meu irmão? Amém. E você consegue se imaginar nesse grupo de escribas e fariseus, quando Jesus chama de hipócrita
Até onde vai a minha e a tua hipocrisia, meu irmão? Porque Jesus está chamando eles de hipócritas, que são lindos por fora, que têm uma aparência maravilhosa, mas que por dentro estão podres. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus, Ele quer em nós fé, Ele quer fidelidade, Ele quer a nossa integridade, Ele quer a nossa caminhada dentro das expectativas dEle. Ele quer que nós sejamos fiéis. Deus, Ele não vem buscar a igreja dEle baseando-se em títulos. Ele não vem buscar o pastor, Ele não vem buscar o diácono, diaconisa, Ele não vem buscar a coordenadora do grupo de jovens, de seja lá o que for. Deus vai estar olhando para todos aqueles que são íntegros, que têm fidelidade, e que caminham em fé, e que perseveram em fazer o que Ele deseja. Amém, meu irmão? Ele vai pedir para nós vivermos pelo Espírito, mortificando a carne. Ele vai pedir para nós sacrificarmos, mortificarmos o nosso velho homem e nos revestirmos do novo. E a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite é: quanto do velho homem, quanto dos velhos hábitos, quanto dos maus pensamentos, quanto do egoísmo, da arrogância, do investimento em coisas fúteis, quanto disso nós nos livramos? Você consegue refletir sobre isso? Porque quando Jesus diz: no mundo nós seremos, eu vim vencer o mundo, Ele espera que nós também sejamos vencedores, mas é principalmente em vencermos tudo aquilo que vem como oferta do mundo, para nós nos desviarmos, para nós bloquearmos de entrar na nossa vida e para nós vivermos conforme a vontade do Pai. E aí nós seremos vencedores. Não é vencedor porque você está com um carro importado, porque você está com a casa com uma super piscina. Mas imagine que você está com esses bens, mas está fazendo todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Entendeu, meu irmão? Então, vencer no mundo como cristão é mortificar as coisas que desagradam a Deus e esforçando-se para fazer aquilo que agrada a Deus, que Ele nos orienta. Entenderam a diferença? Você percebe que isso é uma prosperidade espiritual. Cada coisinha que você vai mortificando, deixando de lado, e cada atitude divina que vem para a sua vida e você vai assumindo, vai praticando, vai fazendo, concorda que é uma prosperidade? Você está deixando de fazer o que desagrada a Deus e está se esforçando para fazer o que agrada a Deus e, consequentemente, transformando a sua vida. E as consequências, os benefícios, as bênçãos já vão começando a aparecer. Vão começando a aparecer naturalmente. Mas, se você tem 10, 20 anos de igreja, mas você não se esforça para que essa transformação, esse caminhar no centro da vontade do Pai Celestial acontecer, você está enganando a si próprio. E você está sendo fariseu. Você está sendo um hipócrita. Você está enganando a si mesmo. Então, tem que haver mudança. Amém? Tem que haver mudança. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre, que o Espírito Santo esteja sempre atento em nós para
nós, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de viver, não sejamos enquadrados nesse grupo que Jesus chamou de hipócritas, sepulcros caiados, que estão com aparência maravilhosa por fora, mas por dentro estão apodrecidos. Amém? Amém. E vejam, meu irmão, que a simplicidade e a dedicação em obedecer e em servir é mais fundamental, às vezes, até do que o próprio conhecimento. Prestem atenção a isso, porque os escribas, eles eram doutores da lei, eles eram especialistas. Eles eram especialistas, meu irmão, em aprender, estudar e ensinar a Torá, que era o Velho Testamento. Mas embora todos aqueles conhecimentos que eles sabiam a ponto de ensinar, embora eles tivessem essa fome e sede de buscar, de especializar-se, de se aprofundar, eles ainda não agradaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que eles aprendiam não provocava mudança na vida deles. E o que Deus nos chamou foi para fazer novas criaturas. Isso que eu aprendo dele não muda nada em mim, eu continuo sendo a mesma criatura que era antes. Amém? Os fariseus, eles se achavam separados, escolhidos, se achavam melhor que os outros, mas viviam de religiosidade, da aparência. E Deus, que Ele sonda coração, Ele está sondando nesse momento o meu, o teu coração, para ver onde é que está o nosso tesouro. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu vou deixar 10 atitudes que vai nos trazer ou nos levar mais para a presença, para o centro do desejo e da vontade do nosso Pai Celestial. Amém? Esses versículos, esses contextos são para ajudar a mim e a você a caminharmos mais de uma maneira que agrada a Deus. Certo? Primeiro cenário: nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Aí você vai dizer, mas isso eu já sei. Sim, sabe, mas não pratica. Porque o que significa o poder dessa palavra? Amar a Deus acima de tudo. Acima dos seus desejos pessoais, acima dos seus propósitos. Você tem que priorizar nosso Pai Celestial. Mateus 22, 23 diz: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, isto nos chama para uma vida de completa devoção, foco e busca do nosso Pai Celestial. E quando nós perdemos o foco, quando nós não temos momentos devocionais, quando nós não escutamos louvores durante a nossa semana, é fácil a gente chegar e perguntar: será que pela minha atitude, será que pelo meu comportamento, eu demonstro amor a Deus? Como é que um filho seu, como é que um sobrinho, como é que uma sobrinha, como é que um parente seu demonstra amor por você? Então, de repente, você está com essa sensação, essa consciência que você ama a Deus, mas as suas atitudes, a sua frequência de busca, a sua dependência dele, o seu modo de exaltar ele, nada disto aponta ou demonstra que você ama a Deus. Então, primeiro ensinamento que nós temos hoje é que precisamos estar focados demonstrando nosso amor a Deus, amém? Porque
porque vai se dizer que o amor, ele não é demonstrado por palavras, e sim por ações. Ok? Porque se você fala, mas as suas ações não comprovam aquilo, a pessoa que escuta sabe que é mentira, sabe que aquilo é uma falsidade. A pessoa pode até aceitar, ficar calada, mas ele está pensando na cabeça dele, está falando isso de boca para fora. E veja que até o próprio Deus, ele vai dizer: esse povo me honra, me glorifica com os lábios, mas no coração deles está longe de mim. Então tenha muito cuidado para que possas realmente amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Depois, em Mateus 22:39, Deus diz: agora ama o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vai organizando na tua mente, primeiro Deus e depois o próximo, no mesmo nível que nós amamos a nós mesmos. Depois, essa demonstração de amor vai ser refletida em nós nos esforçarmos em fazer a vontade de Deus. Em Efésios 6:6, portanto, façam a vontade de Deus de todo o coração. Então veja, você ama a Deus com força, com determinação, com mente, coração, ama o seu próximo e depois se esforça para fazer a vontade de... irmão, é um versículo tão curtinho, mas ele tem uma força tão grande. Imagine você fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Então você vai se empenhar de uma maneira e que vai ser gratificante para você, né? Depois, nós precisamos ser santos. Papai do céu diz: portanto, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Depois ele diz: busca a justiça, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vejam, meus irmãos, que Deus vai formando uma personalidade, uma linha de ação para a gente. Ele pede para amar Ele mesmo, depois amar o próximo, depois fazer a vontade de Deus, depois para sermos santos, para estar no mesmo perfil dele que é santo, e depois para buscar a justiça. Então buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas para ti. Só que está faltando mais algumas coisas, e Papai do céu quer eu e você completo. Então ele diz: ora constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Depois Papai do céu vai dizer: você está se esforçando para ser santo, você está buscando a justiça e primeiro as coisas de Deus, você está orando sem cessar, você está se esforçando e amando fazer a vontade do Pai, você ama o próximo, mas ainda te faltam algumas coisas. Por exemplo, perdoar. O perdão nas nossas vidas, o liberar perdão na nossa vida, nos aproxima muito do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, lá em Colossenses 3,13 está assim orientado para nós: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Veja, a misericórdia que Deus derramou na minha vida, me perdoando, reescrevendo a minha vida e dando oportunidade de tudo se fazer novo na minha vida,
Ele disse que esse perdão, que essa misericórdia que nós recebemos, nós não devemos bloquear, devemos também fazer com as outras pessoas, porque nós gostamos de ter sido perdoados, mas Deus está dizendo, agora vai lá e perdoa. Então, de repente, meu irmão, você é cristão, você está maravilhosamente como aquele sepulcro todo caiado, bonitinho, e você está guardando um rancor, você está guardando uma mágoa, você não está liberando perdão para uma pessoa, você está guardando, carregando aquela mágoa, tornando a tua vida mais difícil, e você ainda está impuro dentro de você, bem como Jesus disse, com relação aos sepulcros caiados, amém? Depois, o que é que vocês imaginam mais que Deus poderia pedir para a gente? Olha, ele já pediu: ama a Deus acima de tudo, ama ao teu próximo, te esforça e tem prazer em fazer a vontade de Deus, ser santo, busca primeiro a justiça de Deus, ora constantemente e perdoa. Quem consegue imaginar mais uma coisa que Deus poderia pedir? Está faltando ainda algumas coisas. Vou facilitar para vocês. Deus está dizendo agora: testemunha, irmãos, o Evangelho, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então, irmão, do teu celular, manda um louvor para uma pessoa, manda um versículo, não fica indiferente não, porque Papai do céu e nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez tanto por nós, e agora Ele está dizendo assim, prega essa minha palavra, ajuda para que as pessoas conheçam. Aí você está lá bem diferente, satisfeito porque foi alcançado pelo poder do Evangelho, mas você não ajuda para que outras pessoas sejam alcançadas também. Então você estaria assim fora do centro da vontade de Deus. Então Deus pede também para que nós testemunhemos o Evangelho. Ele vai pedir para nós sermos humildes. Humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Então, irmão, sempre caminhar com esse foco. Preciso estar simples e humilde, porque Deus é quem vai me exaltar. Não procure exaltação de homens, irmãos. Não procure exaltação de homens, porque você pode estar sendo exaltado numa grande igreja, em qualquer lugar que seja, e ainda assim você está fora do centro da vontade de Deus, como aquela passagem onde a pessoa está se vangloriando porque sempre estava nos cultos, porque dava o dízimo frequentemente, e mesmo assim ele não saiu aprovado da presença de Deus. Então Deus pede para nós sermos humildes, porque quem vai nos exaltar é Ele. Depois Ele pede para nós não perdermos o olho, não perdermos o foco da fé. Amém? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas pela fé você já tem certeza que aquilo acontecerá. Amém? Amém. Agora, adianta todos esses ensinamentos, todos esses tópicos, esses insights. O que é fundamental para que isso se aplique na nossa vida? Fundamental para que isso se aplique na nossa vida é que nós obedeçamos, não é verdade? Se a gente sabe tudo isso, mas a gente não obedece, vai servir de alguma coisa? Está jogando água fora. Então Jesus vai dizer, eu estou te passando ensinamentos, tesouros celestiais, verdadeiros manjares, para fazer a transformação na tua vida, para que não tenha perigo de tu se transformares em um sepulcro caiado.
Mas isso só vai acontecer na tua vida se tu obedeceres, amém? Amém. Então, Papai do Céu pede: sede obediente à palavra de Deus, mas sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Amém? Amém. Então, preste atenção, irmãos. A prática, sabe o que é? Se fizer uma prova teórica falando sobre versículos e entendimento e compreensão da Bíblia, você pode passar até com 8, com 9, 9,5, alguns com 10. A compreensão você tem. Aí depois chega a prova prática, no seu dia a dia, dentro do seu lar, no seu trabalho, onde você deve demonstrar compreensão, edificar pessoas, não ser orgulhoso, amar o próximo que está ali pertinho de você. E sabe o que acontece? Nessa prova prática, poucos passam. Nessas provas práticas, poucos passam. E felizes aquele que vai sentir um constrangimento, porque ele vai perceber: a Bíblia me ensinou e me orientou para fazer assim. Eu tive essa oportunidade e eu não fiz. Esses ainda são felizes, porque o Espírito Santo tocou ele e alertou que ele errou. Então ele vai se esforçar para da próxima vez fazer certo. Amém? Então, ser obediente para não estar enganando a si próprio. Depois, Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. Não fosse suficiente isso, que já é difícil para a gente fazer, porque somos muito egoístas. Não fosse suficiente isso, ele vai dizer em Lucas 6:27: ame os seus inimigos. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Aí eu pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, minha irmã: o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é um Evangelho de transformação ou não? É um Evangelho que vai exigir determinação e vontade e esforço para nós mudarmos ou não? Parece que Jesus, que Deus quer arrancar realmente aquela velha vida que nós tínhamos, porque como é que de sã consciência eu vou amar meus inimigos? Como é natural que eu faça bem aos que me odeiam? É por isso que as pessoas aceitam muitas religiões, que as pessoas procuram vários caminhos para chegar a Deus, mas as pessoas desviam de Jesus. Porque é muito forte isso, muito impactante e vai exigir muito de nós. Porque a princípio ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho minha esposa, meus filhos, um sobrinho, um vizinho que é legal comigo, tranquilo de fazer isto. Mas ainda esse amar não chega ao nível de amar como fosse a mim mesmo. Mas depois ele vai dizer: ame os seus inimigos e faça bem aos que os odeiam. Lucas 6:27. Então, irmão, isso está distribuído, isso está revelado, é a palavra de Deus sendo revelada para nós, porque esse é o desejo dele. Está sendo revelado, está sendo exposto para mim e você agora, que Deus quer que nós façamos bem, até mesmo aqueles que nos fazem mal.
E quando você junta uma orientação desta com o fato de Jesus chamar de sepulcros caiados aqueles que tinham uma aparência linda, mas por dentro estavam impuros e estavam podres, a gente cai numa reflexão. Meu Deus, esse cara não merece, esse meu sobrinho não merece, essa minha nora, esse meu genro não merece. Mas se eu não agir conforme a Bíblia, eu tenho um pouco daquele sepulcro caiado dentro de mim. Amém? Amém. Papai do céu vai pedir para sermos gratos. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Ser grato é a chave para nós vivermos bem, para nós termos mais harmonia, mais tranquilidade. Porque o contrário de você ser grato, de você reconhecer o que Deus fez na sua vida, ou que um vizinho fez, uma amiga fez, um filho seu, um parente, você ser grato, você ter gratidão, você agradecer. E o contrário disso é você ser ingrato, você não reconhecer. Isso é tão perigoso, porque todo o esforço que Jesus fez, se você é ingrato, você não vai valorizar. Você não vai valorizar todo aquele esforço que Jesus fez. Então, todo aquele cristão que se apaixonou a ponto de entregar realmente sua vida em profundidade para Jesus, ele é grato. Ele é grato. Ele é grato até mesmo porque ele vê o impacto que o Evangelho, que os ensinamentos, que as orientações, que o caminho de Jesus provocou em filhos, na família, nele próprio. E essa gratidão, esse reconhecimento também é uma chave para você ter perseverança e continuar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas aquelas pessoas que não são gratas, elas têm grande chance de abandonar a caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para eles, o que Jesus possa ter feito não tem essas importâncias. Não tem essa importância. Está entendendo? Então, a gratidão vem de onde? A gratidão nasce no reconhecimento. Se você não reconhece o que Deus fez na sua vida, se você não acha aquilo importante, você não vai ser grato. E você diz, não, eu vou sair. Para mim, ele não fez essas coisas todas, não. Então, por isso que Papai do Céu, ele diz, em tudo dai graças. E depois ele vai dizer, olha, meu irmão, minha irmã, meu filho, evite a cobiça, evite a ganância. Você sabe que o dinheiro ele traz poder, o dinheiro traz reconhecimento, o dinheiro traz controle, e o ser humano e os princípios, a visão aqui no mundo é o poder através do dinheiro. Então, uma pessoa se acha forte, se acha poderosa, cada vez que o capital dela, o montante financeiro dela é maior. E Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, a raiz de todos os males. E nós vemos tantas coisas acontecendo de ruim no nosso mundo, só porque os mais poderosos querem mais e mais dinheiro. E Deus, ele diz, buscai primeiro as coisas celestiais. Não junta tesouros na terra. Então, irmão, vai refletindo. Primeiro, Jesus pediu para você amar seu inimigo e ajudar, não devolvendo mal por mal. E agora, ele está dizendo
que você deve desprezar o dinheiro. E agora ele está dizendo, porque ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Mateus 6, 24. Então é uma transformação de vida que Deus quer provocar em mim e em você, para nós estarmos no centro da vontade dele. E ainda mais, veja, além de você não ser cobiçoso e ganancioso, Deus pede para você ser generoso. Ele diz, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Então Deus está pedindo para sermos generosos, e Ele vai dizer que mais feliz é aquele que abençoa, que ajuda. E por fim, Ele pede para termos paciência e perseverança. Prestem muito atenção a esse versículo. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar o quê? Indo à igreja toda semana, talvez 3, 4 cultos na semana, mas sem ter essa transformação. Ele perseverou, mas ele não mudou nada. Ele perseverou, mas ele continuava sendo sujo por dentro, sendo um sepulcro caiado, muito lindo por fora, mas sujo por dentro. Então, irmãos, esse é o tipo de ensinamento que Jesus deixou para a gente e que colocou no meu coração para nós chegarmos lá naquele dia que Ele vier buscar-nos e não termos o perigo de escutar aquele versículo tão forte que Ele diz: afasta-te de mim, porque não te... Jesus chama a mim e a você para sermos transformados. Jesus chama a mim e a você para que pela nossa transformação, pela nossa maneira de viver, pela nossa nova criatura que somos, as pessoas possam olhar para a gente e exaltar Deus. As pessoas possam saber que só somos daquela maneira, sofremos aquela transformação, as pessoas que nos conheceram no passado, porque nós aceitamos e reconhecemos o valor do Evangelho do nosso Pai Celestial. Amém? Amém. Mas percebam, glória a Deus. Mas percebam, Papai do Céu começou conversando com a gente, falando que mesmo aquelas pessoas especialistas em estudar profundamente a Torá, que era o Antigo Testamento, e ainda ensinavam as pessoas, e também os fariseus, que se achavam separados, se achavam melhores, cheios de religiosidade, Jesus vai chamar ele de hipócritas, de sepulcros caiados. Aí depois ele vai dizer: eu, preocupado que vocês não caiam neste mesmo erro, eu, preocupado, que você não caia neste mesmo erro, que você não caia neste engano, porque eles estavam vivendo uma vida de engano. Papai do Céu deixa para nós o que eu estou resumindo agora: amar a Deus acima de tudo, vai guardando, amar ao teu próximo, fazer a vontade de Deus com amor, ser santo, buscar a justiça, orar constantemente, perdoar,
testemunhar o Evangelho, levar o Evangelho às outras pessoas, ser humilde, ter fé, ser obediente à palavra, amar os inimigos, ser gratos, evitar a cobiça e a ganância, ser generoso, ter paciência e perseverança, porque aquele que perseverar até o final, esse é o que será salvo. Mateus 24:13. Amém? Amém. Glória a Deus. Justo e eterno Deus, glorioso Pai. Pai querido, Pai amado, como nós não poderíamos ser agradecidos a Ti por tantos ensinamentos poderosos, maravilhosos, que seria capaz de mudar o mundo, a humanidade. Essa indiferença, essa violência, esse egoísmo, tanta coisa ruim que existe nesse mundo, teríamos um mundo maravilhoso, Pai. Mas Tu, Paizinho, queres nos guiar, nos orientar, nos dirigir para o centro da Tua vontade. E nesses ensinamentos, nesses direcionamentos tão maravilhosos, Tu nos chamas a sermos puros, a termos coração limpos, a vivermos no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Pai, para que pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós possamos ir mortificando cada coisa em nós que levaria-nos a ser enquadrado a esse grupo de pessoas que Tu chamaste de sepulcros caiados, de hipócritas. Nos ajuda, Pai. Ajuda para que nós, na humildade, na simplicidade, na perseverança, na obediência, no foco, em querer viver tudo que Tu tem nos ensinado, nós possamos agradar a Ti e viver no centro da Tua vontade. Eu oro e já agradeço por esse momento tão especial, em nome do Teu Filho Jesus. Ele é exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o Seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus.